Olá, estás aí? De certeza que estás ali? Então escuta esta. O menino foi fazer o mandado à mãe comprar 1 quilo de arroz. Porque era um menino tão distraído, colocou aquilo na cabeça e saiu de casa. Quero 1 quilo de arroz. Quero 1 quilo de arroz. Quero 1 quilo de arroz. Ao chegar ao pé da loja, deu uma topada. Caiu dentro da loja. Eu quero 1 quilo de topada. Desta tu não esperavas, não é assim? Já perguntaste alguma igual? Espero bem que não. Ok. De volta no aprender e estudar em casa. Desta vez para a 5ª aula de língua portuguesa. Já sabes que nós temos um combinado. Aquele nosso contrato. Lavar as mãos. Ficar em casa. Um pormenor. Se tiveres alguma dificuldade, se tiveres alguma necessidade e queres algum esclarecimento, usa a linha verde 800 1112 para fazer qualquer tipo de chamada necessária. Se não tens necessidade de usar essa linha, não usa. É importante não usar de forma ilegal, porque vai deixar falta para a pessoa. Faça a diferença. Essa é a tua vez. Cidadania, em primeiro lugar. Ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Estás a lembrar da passada aula? O que é que nós trabalhamos lá? Fizemos a classe do verbo. Ok? Ficaste com 2 exercícios da aula passada para fazeres em casa. Está tudo prontinho? Espetacularmente bem feito? Ok. São 2 exercícios, dos quais um deles tu tens que dizer as formas de tratamento utilizadas nessa produção textual e um segundo exercício que era para tu falares do nível de língua que estava ou que está presente dentro desse texto. Primeiro exercício, tu encontraste dentro do texto 2 formas de tratamento. Estás a lembrar dessas formas? Que é o tratamento por tu, quando tu estás a trabalhar a comunicação com teus amigos, teus colegas, uma intimidade ali bem forte, muito proximidade da comunicação nessa linha de tratamento, mas também tu tens a segunda forma de tratamento, que é o tratamento por você. Esta forma de tratamento deves utilizá-la sempre e sempre. Tu vais direcionar a comunicação para uma pessoa com um nível de idade maior, de escolaridade maior, ou então de profissionalismo também maior. Por isso, tu encontraste dentro do texto o tratamento por você, neste caso, por senhor, quando o menino dirigiu ao seu professor, tratando-lhe de seu professor, mas também tu tens o tratamento por tu, que neste caso foi o tratamento direcionado do professor para o aluno, para o menino, onde ele utilizou menino como forma de tratamento. Então, recapitulando, tu tens 2 formas de tratamento para utilizares na linha de comunicação. O tu, proximidade de relacionamento, e o você para mostrar o respeito e a consideração que deves ter para as pessoas quando tu estás a trabalhar a comunicação. O outro exercício é o exercício dos níveis de língua. Estás a lembrar dessa matéria? Temos o nível familiar, o nível corrente, ou padrão, também chamado comum, o nível cuidado, o nível literário e por ali. Se reparares, a forma como a comunicação foi aí travada, essas formas de tratamento lá utilizadas permitem de dizer qual foi ou qual é o nível de língua que está aí presente, que é o nível cuidado. Quando o menino direciona a sua comunicação para o professor, ele diz, senhor professor. Quando o professor direciona a comunicação para o aluno, ele diz, menino tonecas. Isso leva-nos a concluir, ou então a dizer, que o nível de língua que está presente nesse texto é o nível cuidado. É o que deves utilizar para quando estiveres a trabalhar a comunicação com as pessoas muito mais velhas em relação à idade, ou então com profissionalismo maior. Ok? Então, essas são as tarefas que tu ficaste para trabalhar em casa. Acredito que tu chegaste a essa linha de execução corretamente, sem errar. Bravo para ti, ok? Tá bom? Vamos hoje trabalhar aquilo que é o conteúdo da aula de hoje, que tem a ver muito com aquilo que foi a aula passada, ou então a aula número 4. Aqui no quadro, vocês têm algumas passagens daquele texto, ok?
algumas passagens daquele texto, porque nós vamos trabalhar também hoje um outro conteúdo em revisão, certo? Não te esqueças, acompanhar sempre com o caderno, fichas que tu tiveres e contacte sempre com o professor ou com os pais encarregados de educação lá em casa. Combinado? Então vamos lá. Aqui tu tens 3 passagens do texto que já vos tinha dito. Temos a passagem onde fala o professor, temos a passagem onde fala o Tonecas e novamente a passagem onde fala o professor novamente. Se reparares, se estiveres lá com muita atenção, quanto basta, temos ali no professor a fala dele, a conversa que ele diz, a produção que ele fez. Bom, deixemo-nos de graças e entremos no assunto da nossa lição. Os verbos, como o menino sabe, ali está aquela parte que eu disse, tratamento na segunda pessoa, tomam flexões, chamadas tempos. Já vimos isso na aula passada, ok? Só uma revisão. Para se referirem ao presente, ao passado e ao futuro. Isto é o menino a obrigação de saber. Então, nesta passagem, o que é que vocês têm logo à entrada da conversa do professor? Ele diz, deixemo-nos de graças. Reparem que ele ali, ao fazer essa produção, ele utiliza esta palavrinha, okay? Esse nos, com o objetivo de evitar a repetição das 2 formas de apresentar as pessoas e substituiu essas formas de representar essas pessoas com esse nos. Então, esse nos refere tanto a ele como ao menino, ok? Então, ali, ele utilizou o nos. Chegou a vez agora do Tonecas falar. Tonecas diz, eu peço desculpa, mas o seu professor está enganado. Ok, então repara que o Tonecas ao falar, ele diz, eu peço desculpa. Aqui, o eu que ele utiliza refere a si próprio. Ok? Então, referindo a si próprio, ele está aí tirando o nome Tonecas e colocando um outro elemento que é este eu, referindo-se a si mesmo. Ok? Depois, troca-se de conversa e é o professor quem fala outra vez. E o professor vai dizendo, o quê? Confusões, só o menino é que as faz. Perguntei-lhe em que tempo está o verbo ficar na oração. Ficamos em casa. É o que estás a fazer, não é assim? Estás lá em casa. Isso mesmo. Diferença é contigo. Ficamos em casa. Está no presente, menino. No presente. Nesta passagem, o que é que aconteceu? O professor, ao falar, disse confusões, só o menino é que as faz. Reparem nesta palavrinha aqui. É que as faz. Então, a palavra as está lá, tem uma linha de função. Ok? As refere-se ao quê? Precisamente às confusões. Para evitar a repetição desta mesma palavra, confusões, o que não é nada correto, não é nada assertivo na língua, substituiu confusões por as. Então, as que está lá é uma palavra que está a substituir outra. Por isso, ao longo dessa produção, ao longo do texto, que é o texto da aula passada, vocês vão encontrar essas palavrinhas que estão destacadas, ok? O nos, engloba os 2. O eu, que trabalha, neste caso não sou eu, é o Tonecas, ok? Esse eu, do Tonecas. E o as, que refere às confusões que o Tonecas andava a fazer. Isto, ok? Nessas linhas de produções, dizemos aquilo que nós chamamos em língua portuguesa pronominalização. Então, nós temos 3 frases pronominalizadas. Em língua portuguesa, existem 3 tipos de pronominalização. Uma, a pronominalização pronominal. Ok? Entendeste? Já sabes. Sempre que for substituir o complemento direto pelo pronome correspondente, o género masculino vai o pronome o feminino vai o pronome a para o singular, mas também pode utilizar o plural, que é os para o género masculino e as para o género feminino. Certo? Uma segunda linha de pronominalização é o tipo da pronominalização reflexa, pronominal reflexa.
aqui, o que é que tu vais fazer? Ao verbo conjugar, tu aplicas os pronomes que retornam outra vez para o sujeito, que é o ator ou a atriz da produção. E para isso, tu tens esse pronome aqui, o me, que representa a primeira pessoa, o te, que pode ser tu, segunda pessoa, o lhe, se for o pai ou a mãe que está lá ao pé, terceira pessoa, muito sério, esse se, ok, para a terceira pessoa, o nos, atenção, nos, ok, não tem nada a ver com a outra palavra que tu já conheces, que é o nós, o vos, o lhes e o se. Então aqui tu tens parcela de pronomes do singular e parcelas dos pronomes no plural. Já a gente vai ver um quadro da qual, se tiveres dúvidas, aí retira a sua dúvida. E por último nós temos a pronominalização. Temos a pronominalização pronominal recíproca, que é aquela parte onde nós temos aquele encontro de ir, vir e dar. Tudo junto, tal qual tu viste na frase do professor deixemos-nos. Ok? Então ali é o reflexo de dupla alinhação, de ir e voltar outra vez. Para essa pronunciação, tu tens o se, o nos, o lhes e vos. Então agora vais ter um quadro síntese para ver os pronomes. Quando tu precisar de substituir qualquer palavra ou constituinte numa frase, tu podes consultar rapidamente esse quadro e ali chegares à conclusão de fazer a substituição sem errar, sem hipótese de errar, ok? Esse quadro diz-nos que tu tens aqui os pronomes pessoais. Já sabes que os pronomes servem para substituir qualquer nome, ok? Então o que é que tu tens aqui? Quando tu tens dentro da frase o sujeito, tu podes escolher, ok? Se o sujeito está no singular, tu podes escolher o eu, primeira pessoa, o tu, que é a segunda pessoa, ele ou ela, e o você, que representa a terceira pessoa do singular. Mas também tu podes optar pelo plural. O nós, primeira pessoa do plural, o eles ou elas, e o vocês, que representa a terceira pessoa do plural. Estarão a perguntar, e o vós? O vós já sabem, ultimamente já não se utiliza muito isto, não é assim? Portanto, o vós vai ficando reservado, de lado. Depois, se tiveres alguma dúvida, pergunta ao teu professor o porquê que o vós aqui não está, está bem? Esses são os pronomes que tu vais ter que utilizar para substituir o sujeito numa frase. Para substituir o complemento direto, que é um outro constituinte da frase, tu podes utilizar o a, tocando no género, o me, o te e o se, tocando na linha da pessoa gramatical. Assim tu podes ter, ok, o plural. Para o complemento indireto, que é um outro elemento, um outro constituinte da frase, tu podes ter esses pronomes. O me, primeira pessoa, o te, segunda pessoa, o lhe, terceira pessoa, do singular. Para o plural, tu tens o nos, o vos, o lhes, ok? Para o reflexo, que é aquele pronome que vai voltar outra vez para a linha do sujeito, tu tens o me, te, lhe e o se, singular, e tu tens o nos, o lhes e o se do plural. Agora, atenção, eu não sei se já reparaste, mas já encontraste lá o se variedíssimas vezes. Não há ses, não é assim? Não pode. Ok, então, se tens uma linha de análise, tu tens que procurar esse se aqui. Se refere ao singular ou se refere ao plural. Mas vais perguntar, então, senhora professora, como é que eu vou saber se é esse singular ou se é esse plural? É a frase que vai dizer-te, menino. Então, a frase é que vai dizer. Se tens um elemento, então aquele se refere ao singular. Se tens mais que um elemento, aquele se refere ao plural. Comunicação é comunicação, não é assim? Boa! Portanto, temos agora exercício.
exercício que tens para fazer, o número 1, diz para tu levantares do texto, atenção, lá naquele texto, lá naquela passagem textual, os pronomes pessoais sujeito. Depois de fazer esse trabalho, vais trabalhar com os pronomes pessoais reflexos. E, por último, com os pronomes pessoais complemento direto. Agiliza-te. Já está? Conseguiste? Geral? Boa. Então vamos ver a linha da correção. Como é que vai ser realizada a tarefa 1? Então, se fores muito bem espertinho, tu vais encontrar lá naquelas produções, as passagens, essas palavras que estão sublinhadas. Então, isso quer dizer que para a resposta do pronome pessoal reflexo, tu tens na frase, deixemos-nos esse nos aqui, já nós tínhamos falado, é reflexo, porque recai novamente a linha do sujeito, de quem fez a ação, ok? Depois temos o exercício do pronome com função de sujeito, que é o exercício que está lá. Então aqui tu vais encontrar a frase e o eu que está aí tem aquela linha de resposta para o pronome pessoal, função do sujeito. E por último, tu tens o exercício onde tu vais ter o as, aqui, que é aquela palavrinha, aquele pronome que vai substituir o complemento direto. Então aí fica a correção do exercício 1. 1, ok? 1, 2 e 3. Conseguiste? Parabéns. Vamos ao exercício 2. Ok? O exercício 2 pede para tu voltares a escrever essas frases. Reescreve as frases abaixo, estas que estão aqui, a frase A, a frase B, a frase C, a frase D e a frase E, vais voltar agora a fazer outra vez. Só que em vez de tu deixares a frase assim, tu vais substituir o que está destacado, o que está sublinhado, pelo pronome correspondente. Frase A. O menino só faz confusões. Para isto, relembre um pouco daquilo que é a técnica da substituição ou da pronominalização. Ok? Então já sabes, quando o verbo tem esta terminação em Z, em R e em S, a técnica é eliminar essas consoantes, ajustar a letra L e dar as formas. Lu, quando tu tens o masculino, a, quando tu tens o feminino, e os ou as, quando tu tens o plural desses pronomes. O B, tu vais substituir essa expressão. O senhor professor agora é que fez confusões. Então, nesta frase tu tens duas substituições, o senhor professor e confusões. No C, o menino respondeu ao professor erradamente, então aí tu tens que ver qual é a função da palavra que está sublinhada para poderes saber, lá naquele quadro anterior, qual é a função que está aí a desempenhar a palavra ao professor e substituir essa palavra por um pronome correspondente. A frase D, nós fizemos todos os exercícios, senhor professor, então aqui, mais uma vez, terás que fazer a análise sintática para chegar à linha da substituição como deve ser. E a frase é, corrijam os exercícios errados, é a outra frase que vais fazer. Só para lembrar, temos só um tempinho para fazer o exercício da frase A. B, C, D, E. É a tua tarefa de casa. Está bem? Então, como é que fica a linha da frase A? O menino só faz confusões. O menino só faz o quê? Confusões, não é assim? Então, confusões tem lá a função do complemento direto. Ok, então como é que fica? Como é que fica? Repara que tu tens o menino, tens de voltar a escrever a frase substituindo, ok? O que está sublinhado, destacado pelo seu pronome correspondente. Já dissemos, tem a função de complemento direto. Então, o menino só... Desculpem. O menino só
Ok, faz. Ok? Então, a regra diz que o verbo terminar em Z, esta letrinha eliminada, acrescentas o hífen, puxas a letra L e vais agora analisar o género da palavra que está aí sublinhada em destaque, confusões, que é uma palavra do género feminino, não é assim? Mas ainda não terminou. Tens de trabalhar aquilo que é o número, confusões, porque se fosse singular era confusão, mas está no plural, confusões. Isso quer dizer, tu vais para o as, ok? Vais para o as, que é o pronome que leva-te para o número e género. Ok, então fechar aí. Já terminaste? Fica assim? Feio. Não fica, não. Agora vais fazer aquilo que é correto. Então, qual é a correção desta frase? O menino só... Como é que fica? Oh, yes. Boa. Agora, atenção. Aqui, tu tens lá uma forma aberta do A. Então, tu tens que acrescentar o acento agudo e depois a substituição. Falas. Assim, fizeste? Boa. Yes. Tu consegues. É só pôr a mão, tu vais lá chegar. Então, a frase fica: o menino só falas. Agora, atenção, a pronúncia não é falas. Falar. É falas. O verbo, terminação e a forma de pronunciação dessa frase. Ok? Como eu disse, íamos fazer só a frase A. Então, a frase B, C, a frase B, a frase C, a frase D e a frase E são tarefas de casa, tá bom? Nossa aula termina aqui, mas antes, já sabes, há duas tarefas ainda por fazer. A síntese e o sumário. O sumário é contigo, mas a síntese é comigo, não é? Ou então é conosco, eu e tu, lá em casa. Qual foi a aula de hoje? Vimos a linha da prononização, não é assim? Tipos de prononização, vimos um quadro síntese de pronomes com funções diferentes, de sujeito, de complemento direto, de complemento indireto e o reflexo. Ok? Agora é só estudar um pouco mais em casa, entrar em contato com os teus professores. Entrar em contacto, ou se está lá em casa o pai e a mãe, é só contactar o encarregado de educação para saberes um pouco mais. Ok? Agora sim, qual foi o sumário? Ou qual é o sumário? Pois é. O sumário de hoje é pronominalização. Tá bom? E então, estás a cumprir com a nossa linha de colaboração? Fica em casa. Não saias de lá. Se não tens necessidade, não saias. Tá bem? Contigo. Até a próxima.